Diferença do stand-up brasileiro para o americano. O stand-up nos Estados Unidos existe desde 1920. Nasceu e morreu gente suficiente para as pessoas entenderem o que é o comediante stand-up. Quando o Steve Martin foi o primeiro comediante americano a lotar estádio. A gente falou disso. Falou disso. Foi o primeiro cara. A gente conheceu o Steve Martin como ator de cinema fazendo O Pai da Noiva. Exato. Então assim, nossa, esse ator de cinema começou no stand-up, o Jim Carrey começou no stand-up. O Adam Sandler. O Adam Sandler começou no stand-up. Então, E a gente tá lá... falando de caras ótimos atores. Do cinema. Robin Williams. O Robin Williams começou no stand-up. É. Então a gente conhece esses caras do cinema, mas o cinema já era uma outra carreira desses caras, porque eles eram muito bem sucedidos no stand-up. Então, o stand-up, em 2025, vai fazer 20 anos no Brasil. Os caras que começaram, Cláudio Torres, Rafinha, Danilo, Oscar, Marcelo Leal, Mansfield, que veio aqui, esses caras, a gente tá aqui, a gente conhece esses caras. O Lenny Bruce, que é o cara que é conhecido como o americano que traçou o stand-up como se faz até hoje, que é coisas da minha vida no palco, deixou de ser o ator contando piadas feitas com Ari Toledo, esses caras, para ser a minha vida é o seguinte, e transformar isso em piada, é o Lenny Bruce. Esse cara morreu há muito tempo. Ele foi preso, porque quando ele tinha uma piada que ele falava boquete. A polícia prendeu ele ficou preso. Tem um filme do Lenny Bruce que é incrível, que quem faz o Lenny Bruce é o Dustin Hoffman. Esse foi o tamanho do Lenny Bruce. Como é o nome do filme? Acho que chama Lenny. É o Dustin Hoffman na capa fazendo stand-up. É um filme todo em preto e branco. Caralho, eu nunca vi, mano. Excelente esse filme, cara. De que ano que é? 90 e alguma coisa. Porra, sou muito fã do Tem um Dustin filme Hoffman. que é o Tom Hanks e a Sally Fields fazendo stand-up. É um filme sobre stand-up. Os dois estão competindo. Vai ter um grande festival de stand-up que vai pagar uma grana. A Sally Fields é uma dona de casa que tem um marido preconceituoso e machista. E ela faz stand-up escondido. E o Tom Hanks é o maior comediante da época. E aí eles estão competindo para ganhar o prêmio. Cara, é um filmão incrível, dos anos 90, 80 talvez. Que legal. Sobre stand-up. Ou Então seja, isso vai nem tava acontecer sabendo pra que tava- gente. Porque aqui Lá na a frente. gente tá falando umas coisas que... Mas com você tá muito mais interessante. E aí... A amizade é incrível, cara. Eu gosto muito da passiva-agressividade. A gente tava conversando que ainda tem muito essa divisão, né? Do que é o público do teatro. Pô, quando a gente foi no programa do Di Lopes, ele falou, mano, por que vocês do teatro não falam com a galera do stand-up, né? E a gente falou, não é que a gente não fala, mas a gente não Tá conhece todo mundo vocês. correndo atrás, velho. Mas tá correndo atrás, mas não tem uma a relação. gente não tem a gente não Cara, a circula gente no mesmo sai, lugar. transita, né? você A sai gente não do vai pros palco, mesmos bares, você né? sai da peça, daqui meia hora chega o Nando Viana e vai fazer o solo dele. Por que eu não conheço o Nando Viana? Aham. Sabe? É isso que ele tá falando. E eu não sei, talvez tenha esse lugar, um pouco que é o que você falou, de ainda, por ser muito jovem, acho que agora tá quebrando um pouco essa próxima geração aí de atores, mas tinha uma coisa, tipo, que a gente falou, não, mas isso aí não é teatro. Não tem personagem, não tem uma luz, não tem não sei o que. E o cara lotando, a gente tava falando, o cara lotando claro. teatro e o artista puto A ali. Denise Fraga deu uma declaração horrível contra o stand-up. Ela falou assim, o teatro, que é o teatro de Ribeirão Preto, que é o Dom Pedro, acho que é, né? Que é um teatro antigo, lindo mesmo, dourado e vermelho, assim. Então, tem um festival de teatro de Ribeirão Preto. Não, ela tava falando sobre esse teatro. É um teatro gigante, que daí eles preferem chamar o cara do stand-up, que é só uma luz e um microfone. Eu, assim, Denise, pensa no produtor. Pensa no produtor, entre levar um comediante que precisa de um foco de luz e um microfone e uma peça com 50 atores e mais a parte técnica. Pô, esse cara vai se garantir no stand-up. E a peça vai vir também, Denise. Tá tranquilo, a peça vai acontecer lá. Então ela deu uma declaração muito contra o stand-up. Ela falou, não entendo. E esses caras falam absurdos no palco. Caramba, cara, o Nelson Rodrigues também sempre falou absurdos, cara. As famílias do Nelson Rodrigues são uma coisa mais horríveis que existe na face da Terra. E tá tudo certo. É no mesmo palco. Continua sendo arte. Eu falei sobre isso e ainda sustento uma opinião que, assim, acho que o problema não é o stand-up e o problema não é o teatro. O problema é que, assim, tinha que ter mais espaço cultural. A gente tinha que ter uma cultura que uma coisa não cobrisse a outra. Exatamente. Claro. Assim, porque eu entendo o que você está falando. Pro público. Eu entendo o que você está falando de ter, assim, vai ter espaço, mas não tem. De verdade, não tem. Realmente o produtor vai querer levar o stand-up. Porque é mais barato para ele. Sim. Só que é justo que aquele público veja o stand-up
e veja. É legal ver as duas Só coisas, que, né? infelizmente, Claro. então não é culpa do cara que faz stand-up. Não, Não é culpa do não cara é. que faz a peça. E talvez não seja do produtor. Não. É uma coisa muito maior de cultura, de que assim, tinha que ter, em Ribeirão Preto, 10 comedy e um comedy de 1000 Isso. lugares que fosse, e que a peça estivesse isso. passando num lugar e a pessoa escolhesse. Mas a gente E as tá pessoas no... se encontrassem depois da peça. aí, a gente cara, tá tão que pobre. geralmente era a galera da música e a galera do teatro se encontrava sempre, né? Mas a gente tá tão pobre culturalmente É. que o cara tem que optar. E aí ele vai pelo mais simples pra ele. É, e aí claro. o cara do teatro fica, caralho, porra, a gente tinha uma peça foda pra mostrar. Ele tem razão, mas a culpa não é daquele cara. Não Assim é. É do como- sistema, né? Assim como tem o cara de uma companhia pequenininha, Concordo que contigo. quando ele vai tentar vender a peça dele pra algum lugar, fala, o cara não quer a minha peça, ele quer só famoso, quer que a gente... E aí ele compara com a Denise, só quer a Denise Fraga, ele quer o Miguel Falabella, ele quer... E assim Isso. vai indo. Aí tem o cara de teatro que fala, pô, aquele teatro só quer musical, não quer... Então assim, é foda, todo mundo... Queria fazer meu show, mas o Fagundes vai fazer. Isso. Cara. E na verdade tá tudo Paciência, bem, bicho. só tem que ter espaço pra todo mundo. É, Isso, tem que ter um ter, espaço tem que ter, é isso. E eu acho que realmente complicou nesse lugar, né? É. E como a gente não tem uma cultura do stand-up aqui, É. de ter milhões de espaços, É. eles vão pro teatro. Tá começando, tá fortalecendo, tá indo. Cara, é um processo cultural que demora. Quando a gente vê a bossa nova super estabelecida no mundo, a gente vê quanto tempo demorou para isso se estabelecer. E precisou que fosse uma coisa de grupo. O João Gilberto, o Tom Jobim e o Vinícius, sozinhos, não conseguiriam fazer a bossa nova viral que virou. Precisou mais 1 milhão de outros cantores cantarem também. E os gringos também gostarem e entenderem o que é para isso virar. Como teatro. Teve um ator de teatro uma vez que falou para mim, falou assim, esse negócio de stand-up aí vai passar, né? Não tem tanto tema assim, daqui a pouco os caras não vão fazer mais. É uma modinha, né, o stand-up. Imagina. Aí eu falei, claro que é. O Shakespeare morreu achando que o teatro ia acabar. Porra, Não, e outro- o teatro desde a Grécia, cara. Os gregos falaram assim, não, teatro a gente faz aqui, mas também morreu esses atores aqui, acabou o teatro, né? Porra, Não, o teatro cara. aí, cara. Não, e mais fa- forte do que nunca. As e o peças stand-up surgindo, fala do acontecendo, a galera cotidiano. se juntando, fazendo. E o stand-up fala do cotidiano, da vida, da atualidade. É quase teoricamente, um teatro de revista. Não sei se o teatro de revista tinha dança e tal. Mas é um folhetim, né? É o apresentador do você- teatro de revista. você- O cara do stand-up, ele é o apresentador do teatro. É o MC que entra entre Isso. uma sketch e outra. Mas Esse cara, nos Estados Unidos, foi como começou o stand-up. Ah, é? É. Aí, como que eu sou inteligente, Você velho? é demais, A velho. gente tava falando isso pra você. Você tem um instinto muito Você foda, não velho. entendeu.